Você já imaginou andar por uma rua escura e de repente sentir dezenas, ou melhor, centenas, de olhos vazios te encarando? Bonecas antigas, sujas, algumas sem olhos, outras com rostos deformados, todas penduradas como se estivessem te observando em silêncio. Algumas parecem cochichar entre si, outras parecem sussurrar algo que você não consegue ouvir. A cada passo, a sensação de estar sendo observado fica mais intensa. Parece cena de filme de terror, não é? Mas esse lugar é real. Mas a história por trás desse lugar é ainda mais bizarra. Quem colocou todas essas bonecas ali? Por quê? Será algum tipo de ritual sombrio? Ou apenas uma expressão artística incompreendida? Hoje vamos explorar essa história assustadora e descobrir a verdade por trás da varanda mais macabra do mundo. E é conhecido como a Varanda das Mil Cabeças, um nome que por si só já arrepia, mas que esconde uma história ainda mais estranha e misteriosa. Se você é novo por aqui, já aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho, porque sempre trazemos os conteúdos mais sinistros e curiosos da internet. Agora, sem mais demora, vamos direto para essa história arrepiante. No centro de Caracas, em meio ao movimento da cidade, existe um prédio que foge completamente do padrão. Não é por sua arquitetura sofisticada ou por uma fachada moderna. O que realmente impressiona e até assusta qualquer um que passa por lá é a varanda do terceiro andar. Ela está coberta por bonecas. Muitas bonecas. São de todos os tamanhos. Algumas inteiras, outras sem cabeça ou sem olhos. Algumas rasgadas, outras manchadas e mofadas pelo tempo. Elas estão penduradas de forma aleatória, criando um visual caótico e macabro. Algumas encaram o céu como se estivessem presas em um transe eterno. Outras olham para frente para o vazio, ou pior, diretamente para você. O vento balança as bonecas, fazendo com que algumas delas se mexam sozinhas. Já imaginou passar por ali à noite e ver algo se movendo na escuridão? Dá calafrios só de pensar. Mas o que faz desse lugar um santuário? Do medo não são apenas as bonecas inertes, penduradas como testemunhas silenciosas de um passado esquecido. O verdadeiro horror se manifesta quando a chuva cai, quando o céu se abre em um pranto sombrio e as chamadas lágrimas das bonecas começam a escorrer. Ao longo dos anos, esses rostos de porcelana e plástico acumulam poeira, fuligem e o peso invisível do tempo. Suas feições antes inocentes são agora maculadas pela sujeira da cidade, como se a própria decadência impregnasse suas expressões. Mas é quando a tempestade chega que o espetáculo macabro acontece. A água desliza por suas faces pálidas, misturando-se à imundície e formando trilhas de lágrimas escuras, viscosas, que escorrem de seus olhos vazios. E por um instante, apenas um instante, parece que elas choram, não lágrimas comuns, mas lágrimas de dor, de saudade, de uma alma aprisionada dentro de um corpo de plástico esquecido, como se quisessem contar segredos, sussurrar histórias que ninguém jamais ouvirá, como se estivessem vivas e sofrendo, arrastando um lamento frio pela noite. Cada pingo d'água que cai parece se transformar em sangue negro, um fluido espesso que pinga no chão de maneira ritmada, como um batimento cardíaco moribundo. Muitos moradores relatam para quem passa distraído e levanta. O olhar à visão é um pesadelo vivo. Dezenas de bonecas penduradas, balançando sob a tempestade, com olhos vazios e faces maculadas por trilhas escuras. E, por um breve segundo, jura-se ver seus lábios se moverem, como se sussurrassem segredos de um passado enterrado. O medo é tão visceral que poucos têm coragem de permanecer ali por mais que alguns instantes. Muitos saem correndo sem ousar olhar para trás, temendo que algo ou alguém os siga na escuridão. Mas a grande pergunta ecoa no coração dos que se atrevem a refletir. Por que esse lugar existe? Teorias e lendas se entrelaçam, formando um véu de mistério sobre aquela varanda amaldiçoada. Há quem acredite que ela seja um altar profano, fruto de um pacto sinistro selado em sangue. Outros sussurram que ali ocorreu um ritual de magia negra, um sacrifício sombrio que abriu uma passagem para algo que jamais deveria ter sido libertado. E então, há aqueles que falam de um portal para o desconhecido, onde as bonecas não são apenas objetos, mas guardiãs de um segredo obscuro. Não são poucos os que sentem a pele arrepiar ao passar pelo local. Há um peso invisível no ar, uma energia densa que parece envolver a alma. Alguns descrevem a sensação incômoda de estarem sendo observados, como se dezenas de olhos invisíveis os seguissem na penumbra. Outros relatam ouvir murmúrios, sussurros fracos que se perdem no som da chuva, chamando por alguém que nunca chega. Mas a verdade é ainda mais perturbadora do que qualquer lenda. A varanda é, na verdade,
verdade, uma obra de arte criada pelo artista venezuelano Etanis González. Ele sempre foi um colecionador de bonecas e decidiu transformar sua casa em uma instalação artística única. Segundo González, sua intenção nunca foi assustar as pessoas, mas sim criar algo que chamasse atenção. Ele via as ruas da cidade como um lugar monótono, sem arte, sem vida, e quis mudar isso de uma maneira que ninguém ignorasse. Ele começou sua coleção de bonecas há muitos anos. Algumas eram novas, outras foram encontradas no lixo. Algumas pertenciam a amigos ou até mesmo a sua filha. Aos poucos foi pendurando uma por uma, até preencher completamente a varanda. O processo levou 3 anos para ser finalizado, e o resultado foi exatamente o que ele esperava. Um local que causa impacto e desperta curiosidade. Mas, como esperado, nem todo mundo vê essa varanda como uma simples obra de arte. Enquanto algumas pessoas enxergam a ideia de González como arte urbana, muitos moradores locais consideram a varanda uma aberração. Algumas vizinhas mais supersticiosas acreditam que ele fez um pacto com o diabo e que as bonecas representam almas aprisionadas. Outros simplesmente acham a visão perturbadora demais e tentaram, sem sucesso, fazer com que as autoridades removessem as bonecas. Mesmo diante da polêmica, González se recusou a desmontar sua obra. Para ele, a varanda é uma expressão de liberdade, algo que faz parte de sua vida e que carrega um significado especial. Com o tempo, a Varanda das Mil Cabeças se tornou um ponto turístico. Pessoas de toda a Venezuela e até de outros países visitam a rua apenas para ver de perto esse espetáculo bizarro. Muitos fazem vídeos, tiram fotos e compartilham a experiência nas redes sociais. Alguns turistas mais corajosos até tentam conversar com González para entender melhor sua motivação. No entanto, com a chegada da pandemia, ele reduziu o acesso ao seu espaço e recusou diversas entrevistas, permitindo que somente algumas mídias registrassem de perto a sua criação. Mas hoje em dia, para quem tiver coragem de se arriscar, com um pouco de sorte consegue encontrar González, bater um bom papo, adentrar ao espaço e ver por dentro a sombria e magnífica varanda das 1000 cabeças de boneca. E você teria coragem de passar uma noite ali? Ou pior, você teria coragem de morar em um lugar assim? Deixa aqui nos comentários o que você faria se encontrasse uma casa como essa, sem saber da história por trás dela. Você entraria para investigar ou sairia correndo sem olhar para trás? Se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Toda semana tem vídeo novo com os fatos mais sinistros e misteriosos da internet. E agora mesmo aqui na tela estou deixando um incrível vídeo para você. Clique e tenho certeza de que irá adorar. Obrigado por assistir até o final. Nos vemos no próximo vídeo.